essa horizontalização das redes sociais tem causado uma histeria, um pânico nessas classes escolarizadas. E esse pânico, muitas vezes, ele é sincero. Então, por exemplo, quando a gente tem pessoas falando é preciso acabar com esses ataques à democracia e tal, eu não acho que a maioria disso seja cinismo, não, tá? Eu acho que muitos deles realmente estão preocupados. Muitos estão preocupados, só que a preocupação deles é uma preocupação absurda. Eles só não estão acostumados em ver o discurso alheio, entendeu? Mas eles acham o seguinte, inclusive você vê jornalistas, olha só, acho que talvez você lembre, você vai ver jornalistas hoje dizendo o seguinte, mas espera, esbarrei aqui, pronto. Você vai ver jornalistas hoje dizendo o seguinte, mas espera aí, de onde saem essas pessoas que acham que podem opinar sobre tudo, que acham que podem criar um canal e dar qualquer opinião? Então, assim, o que essa pessoa está querendo dizer? Que ela está incomodada com a nova mídia. Ela está incomodada com o fato de que o negócio está mais horizontal. Né? É o fato de você pegar um jornalista e chamar de blogueiro para desqualificar. Né? Assim, então você começa a ver que você tem uma série de elementos aí que comprovam o seguinte, que realmente as redes sociais... Está incomodando, né? Está incomodando. É aquele sentiu que aparece no Twitter, né? Sentiu, porque, poxa, eu fico impressionadíssima com isso. No caso do Alan, por exemplo, no caso do outro, o Alan eu até conheço, mas o Alan é jornalista e ele é blogueiro para a imprensa, né? Para a grande imprensa. Aquele outro, Oswaldo Eustáquio, ele é formado em jornalismo na Universidade do Paraná, ele já divulgou o currículo dele e ele continua sendo blogueiro. Por que ele é blogueiro e por que o outro é jornalista? Um porque está empregado no jornal ou numa emissora de TV e o outro é independente? Exato. Não, é absurdo. Qual é o argumento? Né? O argumento não é esse, a gente sabe que não é esse. Né? Claro. A gente sabe que é um jeito de desqualificar. Né? Agora, quando você tem isso vindo das autoridades, né? Do país, do Supremo, dos ministros do Supremo e tal, fica complicado, porque se você falar mal do deputado, você abordar o deputado, como você citou, e falar, por que você votou assim, né? Eu tinha muita vontade de perguntar quem votou contra o marco do saneamento, eu tinha muita vontade de perguntar isso. Por quê? Entendeu? Me dá um argumento. É porque eles fogem, né, de jornalistas tipo eu. Assim, mas eu adoraria saber por que você acha, o que te leva a crer que uma pessoa não merece ter esgoto e você merece. Eu não consigo entender isso. Não, exato. Se você é um democrata, se você é uma pessoa preocupada com o povo, por que a vala a céu aberto é permitida para uns e não é permitida para outros? É injustificável Exatamente. esse voto. Mas se você fizesse questionamento com uma pessoa do Poder Judiciário, vamos chamar assim, até para não me complicar, fica complicado. Não é? Mas Exato. tem coisa que a gente não entende. Quer dizer, estamos num período eleitoral. Sim, mas o ministro da Saúde não pode fazer um alerta sobre a poliomielite? Porque estamos num período eleitoral? Não faz sentido isso. Porque a polio é uma ameaça e ela não vai escolher se o período é eleitoral ou não. Não é? Sim, Se estamos entrando na campanha contra a poliomielite e a gente sabe as consequências dela, né? Ela não pode esperar. Exato. Passar, Não deveria poder, né? Então, são coisas que a gente não consegue entender. Eu não sei como analisar isso, que momento é esse, para onde vamos, e o que virá depois, porque alguém vai ganhar essa eleição. Né? E pelo que a gente está percebendo, ou o Lula ou o Bolsonaro. Né? Não vai ser, parece que não vai ser nenhum dos outros, ao que tudo indica, né? Sim. E qualquer uma das vitórias vai gerar conflito.
vai retroalimentar essa questão da censura, essa questão do fake news, essa questão da, das ameaças da democracia, da ameaça à democracia, porque desde janeiro de 2019 que está se falando que o Bolsonaro vai dar um golpe, né? Sim. Não, na verdade, antes da eleição, Em não era nem só o 2018 já se golpe. falou isso. Não, e antes não era nem só o golpe, era que ele ia construir campos de concentração para. Na, estávamos na Alemanha de 1930 e Bolsonaro era Hitler. Eu lembro de vários amigos e conhecidos meus, inclusive, falando exatamente isso, que assim, é preparação para campos de concentração no Brasil, né? As mentiras, as fake news, tipo, ele vai matar os gays, né? Essas coisas Esse é todas. outro ponto. Esse é outro ponto assim que para mim, cara, você pode odiar o Bolsonaro, mas uma coisa para mim me parece óbvia. Ninguém é alvo de tanto ódio e fake news quanto o Bolsonaro. É verdade. Eu não sei como ele aguenta, né? Cara, Sinceramente. isso aí você não precisa gostar dele, mas você precisa reconhecer que o que se inventa de mentira, chamam de Nossa. genocídio, entendeu? Mas pode, porque aí é a mentira do bem, é o fake news do bem. É por isso, assim, essa questão de uma vanguarda que se acha especial e tem o rumo certo para o país, ela está na base disso. Aí você junta com essa questão das redes sociais, dessa histeria toda, desse pânico, porque a comunicação ela altera esses padrões de como a autoridade se apresenta em público e tal, e aí isso dificulta, né, a manutenção dessa aura de legitimidade. Então você põe essa questão das redes sociais. Aí você põe essas vitórias recentes, né, da não esquerda ou dos não progressistas. Você começa a analisar tudo isso, você começa a ver que, cara, se você acredita nessa visão de mundo deles, você entende, assim, tentando ter um pouco assim de empatia, você entende por que eles estão em pânico, entendeu? Eles estão em pânico porque o mundo que eles conhecem, assim, a crença deles que a democracia estava caminhando para um caminho, se desmoronou completamente. Entendeu? Eles estão tipo, sei lá, o fim a realização de que aquela utopia da democracia, da participação. Tanto que eles nem falam mais em participação. Você lembra, Leda? Antigamente, participação era tudo. Orçamento participativo, era a grande É. bandeira. Aí, quando eles descobriram que o povo é a favor do porte de arma, contra a legalização das drogas, contra a legalização do aborto, né? Quando eles descobriram que a população brasileira não é progressista, em sua maioria, aí ficou chato esse negócio de participação, né? Aí é Melhor não, né? melhor, melhor não. Melhor a gente ficar com a democracia não participativa mesmo. Então você vê que eu tento no livro, eu tento fazer essa análise um pouco mais fria, porque existe sim, eu até acho que no primeiro capítulo do livro eu falo isso, existem sim os mal intencionados, Ah, mas sim. existe muita gente sincera que realmente acha que precisa silenciar os outros para salvar a democracia e assim por diante, entendeu? É importante entender aí ainda que a lógica seja equivocada, é importante a gente entender, né? Agora, é muito estranho, porque, na verdade, eu não sei o que você acha que foi a grande mudança. Por que mudou tanto? Será que é porque todo mundo ganhou um microfone com as redes sociais? Porque todo mundo tem voz, de certa Sim, forma, né? Você ampliou muito, não é todo mundo, claro que não é todo mundo, né? A pessoa lá na comunidade que acorda às 4 da manhã para trabalhar, pega a condição com 3 horas, não tem uma voz, mas tem um celular, tá ligada na notícia, tem opinião, tem Instagram, não é? O brasileiro adora a internet, não é? E gosta de saber de tudo. Você entra olha, no táxi ou no Uber, o motorista sabe tudo. Ele sabe mais que você, ele até te conta as notícias. Né? Que se você ficou também, você ficar 20 minutos sem olhar na rede social, muda o mundo, né? Hoje em dia não pode ficar. Desligou 20 minutos, mudou tudo. Todo mundo tem voz, todo mundo viu as notícias, todo mundo está muito mais atento, todo mundo está muito mais envolvido com a política.
É um ano de Copa do Mundo, e ontem foi a primeira vez que eu vi no noticiário uma referência mais clara ao Copa do Mundo por causa da camisa. Que, aliás, é engraçado, porque conseguiram fazer uma camisa azul com onça. Eu não sei de onde que tiraram aquela onça, mas eu achei engraçado a preocupação de minimizar o verde e amarelo, né? Ô, Leda, não botaram uma girafa da Amazônia? Só faltou a girafa, mas a onça está lá. E é engraçado porque é uma coisa tão bandeira, né? Minimizar o verde e amarelo. A camisa custa R$ 350. Então, as camisas do camelô e as já existentes das outras Copas irão para a rua, com certeza, porque diante do preço dessa, entendeu? Ainda mais azul com aquela onça e tal, não sei não. Olha, eu acho que tem tudo a ver, assim, essa questão de tudo participar, todo mundo participar, e como você falou, assim, da política virou um tema central e tal, que, aliás, vamos lembrar, acho que assim, até o pessoal mais novo aí lembrar, que é o seguinte, sempre se falou no Brasil o seguinte, desde que eu sou criança eu escuto isso, o problema do Brasil é que o brasileiro não é interessado em política. Sempre. Aí agora que todo mundo está interessado, agora não serve também. Não, agora não o problema é esse, é que tão interessados demais, né? Ou teria servido se tivessem eleito outra pessoa, né? A verdade é essa. O problema é o resultado. Então, assim, existe esse problema, sim. Mas o que eu acho que tem um argumento aí que é um pouco mais teórico, mas que eu acho que no livro eu explico em mais detalhe, que é o seguinte. Eu estudei muito esses caras assim de teoria da mídia, né? O Marshall McLuhan, o Joshua Meirowitz, esses caras assim que tem umas reflexões muito interessantes sobre a história da mídia. Por isso que eu fiz assim, tentei fazer um pouco uma evolução de uma história da mídia, porque toda mídia nova ela provocou uma certa histeria. Todas elas. Você começa a ver assim o surgimento de várias. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!